Fala ninjas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu quero mostrar para você o rendimento da minha carteira, principalmente no mês de junho. Esse mês aí está quase chegando no fim. Com o anúncio do Eqir 11 sobre o pagamento de dividendos, 11 centavos por cota, eu já consigo saber como que foi a minha carteira e como que desempenhou a minha carteira de fundos imobiliários no mês de junho, beleza? Vou passar para vocês aqui então como que eu organizo isso aqui numa planilha que eu desenvolvi para mim mesmo. Vocês pedem nos comentários, pessoal, essa planilha, mas eu já falei aqui algumas vezes que eu não consigo compartilhar essa planilha com vocês porque ela está toda programada para os meus ativos. Os meus ativos não são os mesmos que os seus, então eu não consigo compartilhar. Não faz sentido eu compartilhar essa planilha porque ela está toda estruturada para mim, Moacir. Mas eu sugiro você ter um controle aí também. Você pode utilizar um site gratuito como o Status Invest, como o Investidor 10. Já mostrei esses sites aqui para vocês, para que você possa fazer esse controle aí dos seus investimentos. Bom, para você que está um tempinho aí comigo, sabe que o meu foco é dividendos. Então eu estou focado em comprar tanto fundos imobiliários quanto ações que me geram dividendos mês a mês. Claro que as ações não pagam mês a mês, não são todas que pagam, uma ou outra que paga, porque por lei as ações elas não precisam pagar dividendos. Tem empresas, por exemplo, que nem pagam dividendos, estão em crescimento ainda e tudo mais. Então eu invisto em empresas que já estão mais sólidas, empresas de setores perenes. Então eu já tenho aí as ações que são de empresas que já estão bem estruturadas no mercado. Tem uma ou outra pimentinha lá, mas assim, é muito pequeno o meu patrimônio em relação a ações aí que tem essa característica. A maioria delas estão focadas em pagamento de dividendos, assim como os fundos imobiliários. Em relação aos fundos do tipo papel, eu tenho dois FIAGROS, que é o RZAG11 e o VGIA11, e o restante são fundos de papel, tem fundos de fundo aí no meio e tudo mais. E tem atualmente também 6 fundos de tijolo. Vamos começar aqui com os fundos de papel. Olha só, eu criei um esqueminha aqui para eu ter um ranking dos melhores pagadores de dividendos, digamos assim. Os fundos imobiliários que mais me pagam dividendos em relação ao meu custo médio. Então, o custo médio, por exemplo, do Eqir 11 que eu tenho na minha carteira pode não ser o mesmo custo médio seu. Pode não ser o valor atual da cota, inclusive. Pode estar abaixo, pode estar acima. Por isso que eu busco ativos descontados, quando o P sobre VP está abaixo de 1, principalmente nos fundos de papel. Eu comecei a fazer uma espéciezinha de ranking aqui a partir do mês de janeiro, que foi quando eu recebi pela primeira vez dividendos de fundos imobiliários do tipo papel. Em janeiro, o Eqir 11 ele ganhou, né, o ranking aqui, né, 1,13%, o VGIR 11 1,12%, o MCHF 11 1,09%, o XPSF 11 1,01% e o MXRF 11 0,99. Os meses foram se passando, né? Fevereiro, março, abril, maio e atualmente o mês de junho. Olha como é que tá. O VGIA11, que é um FIAGRO, 1,48% em relação ao meu custo médio. O RZAG11, 1,39%. O VGIR11, 1,27%, o Eqir 11 1,23% e o VGHF 11 1,21%. A média do top 5, ou seja, a média desses 5 aqui, 1,32%. Beleza, pessoal? Então é um rendimento bem interessante. Eu me organizei em dezembro de 2022 para ter um rendimento bruto aí, né? Não está contando inflação e nada mais, 1% ao mês, contando todos os fundos, tá? Tanto de papel quanto de tijolo. O top 5 dividendos geral, ou seja, desde que eu comecei a investir, né, desde dezembro de 2022, o Vigia está ganhando aí com 1,43%. Só porque o Vigia eu aporto nele em apenas 2 meses. O RZAG11, por exemplo, está em segundo, ó, com uma diferença até importante aqui, né, 1,28%, só porque o RZAG11 eu já invisto ele já há 5 meses. Então já parece um pouco mais sólido, né? O VGIR 11, que está em terceiro com 1,25%, eu aporto nele desde o começo. Assim como o Eqir 11, 1,21% e o MXRF 11, 1,15%. É o quinto colocado. Isso aqui no geral, tá, galera? Isso aqui no geral, desde que eu comecei a investir em fundos imobiliários de papel. Porque pode ver que o VGHF11 está em quinto aqui no mês de junho, mas ele não aparece aqui no ranking do top 5, porque o VGHF11 não apareceu nos outros meses. Em maio ele apareceu aqui em terceiro lugar, mas veja que aqui em abril ele não apareceu, aqui em março também não, em fevereiro também não, e aqui em janeiro também não. Por isso que ele não entra nesse quadro aqui do top 5. Apesar do MXRF11 não aparecer aqui, né, no top 5 desse mês, mas ele vem desempenhando aí, tendo uma regularidade, 1,15%. Tá bacana, show de bola. No geral, desde o começo de investimentos em fundos imobiliários de papel,
1,26% o meu top 5. Agora, toda a minha carteira, o TORD 11, né, que tá aquela meleca lá que não está pagando dividendos, o VSLH 11 está pagando, mas muito pouco, faz com que a minha carteira tenha um rendimento um pouco menor, né? 1,09%, que também já é muito bom, só que eu gostaria, claro, que esses dois ativos, o TORD e o VSLH, tivessem performando, tivessem pagando dividendos aí na casa de 0,9%, 1,1%, já deixaria minha carteira até com um rendimento bem interessante. Mesmo assim, eu estou contente, estou feliz, sei dos riscos que eu estou assumindo e, é claro, eu continuo me informando sobre o TORD e o VSLH, com certeza torcendo aí para que esses fundos se recuperem e voltem aí a performar normalmente. Vamos para os fundos de tijolo. Olha que legal. Eu tenho 6 fundos na minha carteira, fundos de tijolo: XPLG11, logística; Vino11, lajes corporativas; HSML11, shopping; VILG11, logística; GALG11, logística, e o GGRC11 também de logística. Eu gosto bastante do segmento de logística. Preciso diversificar um pouco mais minha carteira em relação a lajes e shopping, só porque agora os fundos de tijolo estão caros. A maioria deles estão com P sobre VP acima de 1, então vou segurar um pouquinho, não é hora de me afobar. Eu considero esses 6 fundos bons fundos, então estou bem. Vou continuar investindo neles, inclusive já fiz um aporte recentemente em GGRC11 e também no HSML11, aumentando aí o número de cotas. Mas vamos lá, ó. Desde março aqui que eu comecei a fazer esse esqueminha também do top 5, ó. O GGRC11 foi o primeiro, o GALG em segundo, o HSML em terceiro, o XPLG em quarto e o Vino 11 em quinto, performando aí 0,9%. Nessa época aqui, em março, só tinha esses 5 aqui. Veja que eu tenho 6 já, né? Porque eu comprei o VILG 11. Então o Vino aparecia aqui. Aí o tempo passou, né? Abril, maio, chegamos em junho. Olha só como é que tá agora. O GGRC11, o Dividend Yield on Cost, ou seja, o que rendeu para mim em relação ao meu preço médio, 1,05%, hein? Para um fundo de tijolo é excepcional isso aí. Passa de 12% ao ano. Lembra vocês, não estou considerando desconto de inflação, nada disso. Estou olhando rendimento bruto, tá certo? GALG 11, 0,96. HSML 11, 0,95. XPLG 11, 0,83. E o VILG 11, 0,78. Tirando aí o Vino 11 do top 5. Na média me rendeu 0,95% e num geral, top 5 geral, desde que eu comecei a investir nesses fundos aqui de tijolo, 0,89. Top 5, né? Porque aqui está 0,86, porque tem que considerar também o Vino 11, que atualmente está na média de 0,73% ao longo dos meses que eu venho investindo neste fundo de tijolo. Então repare que a minha carteira ela está dentro do que eu me programei. Pelo menos por enquanto, está dentro do que me programei. Se eu pegar todos os fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira, tijolo e papel, a minha carteira atualmente está rendendo 1,01%. Isso contando com esses dois ativos aqui que não estão performando muito bem agora, não estão desempenhando bem devido à inadimplência de alguns credores dentro do portfólio desses fundos aqui. Por isso que eu considero, por eu ser um investidor extremamente iniciante, que eu estou indo muito bem. Claro que já errei várias vezes, continuo errando muito ainda, mas eu não desisto. Estou sempre estudando, sempre me atualizando, inclusive para trazer conteúdos aqui para vocês. Por isso que eu peço seu like e também a sua inscrição, para que a comunidade Ninja Invest continue crescendo e que eu possa trazer conteúdos para você aqui no canal. Tenho muitas ideias, tenho muitos planejamentos para um futuro curto, médio e longo prazo de conteúdos para trazer aqui para vocês, hein? Então eu preciso aí da sua moral para que essa comunidade continue crescendo. Então eu conto aí com a sua inscrição e com o seu like. Deixe nos comentários como é que está a sua carteira de fundos imobiliários. Tá rendendo bem? Tá empolgado? Tá focado? Deixa aqui, vamos conversar, bater um papo aí com o outro para a gente trocar essas experiências. Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e tamo junto. Tchau!